Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula, nós vamos falar a respeito da nomenclatura. Mas o que vem a ser nomenclatura? Nomenclatura é a linguagem que nós utilizamos para entender os lances do xadrez, tá bom? E vocês vão entender melhor durante a explicação. Mas, professor, para que a gente usa a nomenclatura? Bem, todos os livros, sim, existem diversos livros de xadrez que vocês podem comprar para estudarem mais profundamente o jogo. E todos eles vão vir escritos em nomenclatura, tá? Que são esses códigos aqui, ó, que vocês estão vendo. E é eles que eu vou ensinar para vocês hoje. Vamos lá? Então vamos. Pessoal, a primeira coisa que vocês precisam entender para a gente estudar nomenclatura. Eu vou passar para vocês a nomenclatura moderna, que é a mais utilizada nos dias de hoje. Para isso, primeiro precisamos entender que cada peça do xadrez ela vai receber uma letra de acordo com a primeira letra do seu nome. Assim sendo, o rei vai receber a letra R, correto? E a dama, agora vocês estão entendendo por que a dama? Porque a dama recebe a letra D. Se a gente chamasse a dama de rainha, ela também seria R, igual ao rei. E isso iria atrapalhar muito. É por isso que no xadrez nós chamamos a rainha de dama, para facilitar a identificação na nomenclatura. Então a dama recebe a letra D. O bispo vai receber a letra B. O cavalo vai receber a letra C. A torre vai receber a letra T. E o peão vai receber a letra P. Tudo bem até aí, pessoal? Muito importante. Essas letras que as peças recebem o nome sempre vão aparecer como letras maiúsculas, tá bom? Portanto, R de rei, D de dama, B de bispo, C de cavalo, T de torre e P de peão. Sempre nós vamos utilizar as letras maiúsculas para identificar essas peças. E agora, vamos ver a nomenclatura no tabuleiro, para a gente identificar as casas que existem no tabuleiro, que nós já estudamos a respeito dele. Vamos lá? Bom, agora vamos entender a nomenclatura do tabuleiro. Lembra, na nossa primeira aula, quando nós falamos a respeito dos sentidos do tabuleiro de xadrez? As colunas, as filas, certo? Fila aqui, fila, fila, fila. Pois bem, as colunas recebem o nome de letras. Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E, F, G e H. E as filas recebem números. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7 e fila 8. Então, cada casinha do tabuleiro, ela tem uma identificação. É como se fosse o endereço dela. Por exemplo, se eu falasse a casa E4, isso quer dizer que nós estamos falando da casinha que está na coluna E, no número 4. Portanto, E na altura do número 4. Portanto, E4 seria essa casa que vocês estão vendo. Qual seria a casa F7? Mais uma vez, coluna F,
na altura do número 7. Portanto, essa casinha seria a casinha F7. E a casinha C3? Vamos lá. A casinha C3 está na coluna C, na altura do número 3. Deu para entender, pessoal? Então, a casinha sempre vai estar... As casas vão estar localizadas de acordo com a coordenação, tá? Das coordenadas dela, na verdade, né? Então, sempre vai ser primeiro a coluna e depois a fila. Então, é E4 e não 4E, tá bom? E nesse caso, como eu falei nas peças antes, as peças são identificadas com letras maiúsculas. E as colunas do tabuleiro são identificadas com letras minúsculas, como vocês podem perceber nas demarcações aqui no tabuleiro. São letras minúsculas que identificam as colunas. Então, quando nós vamos estudar, ou quando nós vamos estudar xadrez, seja com o livro, ou seja virtualmente, saber a nomenclatura, ela facilita muito na hora de aprendizagem do xadrez. Porque assim você consegue entender melhor a explicação do professor e também, quando você quiser dar uma resposta sobre alguma posição que eu venha a passar nas aulas, fique mais fácil de vocês realizarem isso. Vamos ver alguns exemplos agora de movimentos de acordo com a nomenclatura? Então, nesse exemplo aqui, nós temos duas peças, um peão das brancas e um cavalo das pretas. Então, se a branca realizar este movimento, nós vamos anotar o quê? A peça que a branca movimentou, no caso, o peão, a coluna e a fila que ela está. Peão e 4. Então, a anotação vai ficar assim. P, E, 4. As pretas, por sua vez, vão realizar este movimento aqui. Qual foi o movimento das pretas? Cavalo F7. Como que fica isso na anotação? C, F7. Vamos fazer de conta agora que é a vez das pretas novamente. E as pretas, vai lá, ela consegue capturar o peão aqui com o cavalo. Ela vai fazer esse movimento. Aí, como é que fica a anotação? C, X. A gente vai usar um X minúsculo, P. Por quê? Esse X quer dizer versus. Então, é cavalo X versus peão. Então, eu sei que o cavalo capturou o peão aqui nessa posição. Tudo bem? Então, vamos dar mais um exemplo. A torre e o bispo. Que lance é esse aqui da branca? Torre, T, H4. Tudo bem? Que lance é esse aqui da preta? Bispo, G3. A peça para casa que ela foi. Tudo bem? E agora, uma perguntinha para vocês. Duas torres na mesma fila. E eu faço esse lance aqui, ó. E agora, como é que eu anoto esse lance? Se eu colocar só torre E1, eu não vou ter como saber se foi essa torre que veio para cá ou se foi essa torre que veio para cá. Se foi essa torre que veio para cá, nesse caso eu tenho que colocar a origem da peça. Então a anotação vai ficar torre
T, A, porque é a torre que está na coluna A, E1. Para eu saber que foi a torre da coluna A que veio para E1, que não foi a torre da coluna H. Tá joia? E agora uma parte muito importante também, que vocês precisam aprender. O rei branco, os peões aqui posicionados. E aí agora, vou colocar o rei preto e vou colocar a torre. Eu vou fazer o lance torre D1 e dei checkmate. Nesse caso, existem dois símbolos que vocês precisam aprender. Quando eu dou somente cheque, vamos tirar esse peão daqui, eu anoto da seguinte maneira: torre, D1 e faço um sinal de mais na frente, tá bom? Esse sinal de mais vai indicar que o seu lance foi um cheque, tá ok? Mas, se o lance que eu executei foi um checkmate, vamos usar essa mesma posição? Torre D1 é um checkmate. Eu preciso anotar como, então? Torre D1 e dois sinais de mais. Esses dois sinais de mais quer dizer que foi checkmate. Então, quando você ver um lance, uma anotação de um lance, e na frente tiver dois sinais de mais, eu já sei que aquele lance foi um checkmate. Pessoal, espero que vocês tenham entendido e tenho certeza que agora, conhecendo a nomenclatura, vai ficar muito mais fácil a compreensão para vocês e também a minha explicação. E assim, todo mundo vai sair ganhando. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, pode deixar a pergunta de vocês aqui no link, aqui no perfil, que eu vou responder para todos. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula, onde vamos falar um pouquinho mais a respeito de checkmate.